Muito boa noite, hoje é quinta-feira santa, que se diz, amanhã na verdade é sexta-feira santa, mas hoje quinta-feira santa, dia 1º de abril, um dia histórico, né? Nós vamos falar também sobre isso, contar, ver a pessoa que vai participar do programa hoje, histórias que tenham acontecido nas suas vidas neste 1º de abril. É dia da mentira, né? Lá, eu que sou de Uruguaiana, a gente dizia que 1º de abril é o dia da atochada. Atochada, para quem vive na fronteira oeste, é mentira, né? Então, atochada, o cara atocha demais, mente demais. Dia 1º de abril, quinta-feira, você está aqui com atividade na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Atividade 28 anos no ar, sempre ao vivo, jornalismo e, sobretudo, opinião independente. Independente, não temos o jugo aqui de um veículo, né, dos grandes veículos que hoje fazem muitas fake news. Opiniões forçadas, opiniões compradas, não. Aqui nós temos a opinião independente dos participantes do programa. Neste momento são 18 horas e 59 minutos, quase às 19 horas, estamos chegando às 19 horas. Marca aqui o termômetro na zona norte de Porto Alegre, 22 graus centígrados. Bom dia, Bianchese Júnior, obrigado pela tua presença aqui. Tu já estava com frio, estava reclamando do ar-condicionado aqui? Começou a esfriar, né? Outono. Agora, daqui para frente, eu que não tenho uma boa relação com o frio e com o inverno, sofro muito. É mesmo, é? Não tem uma boa relação? Não tenho, eu tenho uma série de alergias e coisas. Então, para mim, é terrível. O pijama é de pelúcia? Com certeza. Pantufa, pijaminha de pelúcia. Bianchese, obrigado pela tua presença aqui. Estamos aqui também, aqui na bancada, Dr. Joaci Casagrande Paulo. Dr. Joaci Casagrande Paulo, o inverno, é bom o inverno, melhor que o verão? Como é que é? Está chegando agora o frio, né? Bom, inicialmente, se tu me permite, já que nós estamos na quinta-feira santa, no introito aí de amanhã, sexta-feira santa, a Páscoa, Semana da Páscoa, eu quero aproveitar o ensejo, a oportunidade, para desejar a José Silva, a Bia, o Bajara, Clarinha, a Alessandra e a nossa amiga Deia e todos os familiares, um feliz e santo Natal e que seja... Páscoa. Feliz Páscoa e que seja a melhor Páscoa de todos os anos daqui para frente. Eu tenho certeza que depois dessa Páscoa a coisa vai melhorar, sob o ponto de vista também de coronavírus. Eu estou muito otimista, embora nós estejamos nesses últimos dias aí com um percentual altíssimo de muitos óbitos, mas a coisa vai melhorar, porque inclusive existe um ditado que diz que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Esse mal já está na hora de começar a sair. Apesar de nós agora vamos entrar paulatinamente no inverno, mas dias melhores virão. Esses são os meus votos para todos os gaúchos, de todas as gaúchas que me ouvem nesse momento, e que tenhamos realmente muita felicidade depois dessa Páscoa e dessa pós-pandemia. Muito bem. Bom, e participando aqui do tubo, portanto, está entubado, né, o nosso amigo Cassia Carpes. E aí, vereador, tudo bem? Tem um delayzinho que de vez em quando demora mais, né, do que o normal. Tá me ouvindo, Cassia? Nós estamos com problema de conexão com o Cassia. Né? Enquanto isso, quero lembrar para vocês que nós estamos com atividade, né? Nesta quinta-feira, dia 1º de abril de 2021, aqui pela RDC, canais 24 e 524, a Claro Net TV. São 19 horas e 2 minutos. E lembrando que o programa há 2 semanas começou um pouco mais cedo. Ele começa agora às 18 horas e 55 minutos e se estende até às 20 horas e 30 minutos. Temos mais tempo para trazer informações para vocês. Eu quero, antes de fazer a conexão aí com o Cassia, de fazer a ligação, e ela estiver perfeita para nós colocar no ar, lembrar que o Banrisul tem um recado para vocês. Ou seja, as pessoas que não precisarem ir na agência, deixem de ir na agência e resolvam os problemas que podem ser resolvidos pelos aplicativos do banco. E se você precisa ir na agência, então faça o contato
marque com o gerente e será muito bem recebido e vai resolver o problema presencialmente, tá bom? Então, o Banrisul, aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz a grande diferença. O Banrisul que tem mais de 4 milhões e 500 mil gaúchos como correntistas. É muita gente, é muita confiança, é muita confiabilidade no nosso banco. Vamos acompanhar. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, aliás, muitas pessoas aí têm usado o Pix do Banrisul. Tu tem usado? Tenho usado direto. É sem problema. Uma facilidade incrível. Ela, O negócio revolucionou aí o envio. Facilitou muito, né, isso aí, né? Trouxe uma facilidade muito grande, né? Houve um certo receio no início que pudesse ser utilizado de maneira indevida. Muito bem. Mas realidade quase tudo aqui no Brasil é utilizado de maneira indevida, né? Claro. Olha aqui, o Armazém do Queijo Empório Gourmet. Padaria, nesta hora, a gente não jantou ainda, daqui a pouco, né? E falar sobre essas coisas, essas guloseimas maravilhosas. Padaria, queijaria e mercearia gourmet. Então, o João Tumeleiro, sempre com aquele sorriso lá, porque afinal de contas, o Armazém do Queijo Empório Gourmet está bombando aqui em Porto Alegre, lá em Bento Gonçalves, onde ele começou. Então, uma ótima oportunidade para todos nós que aprecia o sabor da Serra Gaúcha também agora em Porto Alegre. Aberto de segundas a sábados, entre 9h30 e 19h30. No domingo é fechado, né? O João Tumeleiro, afinal de contas, tem que descansar. E em Bento Gonçalves, a loja fica na Júlio de Castilhos, 563, próximo à Praça Vico Barbieri. Claro que lembrando que em Porto Alegre, você sabe, o endereço do Armazém do Queijo é na Murilo Furtado, 254, bairro Petrópolis. E lá em Bento Gonçalves, fica lá na próxima à Praça Vico Barbieri, na Júlio de Castilhos, 563. Atendidos pela Nilce Tumeleiro e dona Miriam Tumeleiro. Atendimento ótimo, maravilhoso, né? E esses produtos aí que são incomparáveis, né? Que vão desde queijos, frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato, marreco, cestas para presentes e pratos prontos. Olha aí, doutor. Sensacional, Joaci. já estive lá. Né? Vale a pena. É fantástico, realmente. E a diversidade e qualidade dos produtos, né? Que nos remontam aí à época mais atrás, lá que a gente precisava, para apreciar esses produtos, né, subir a serra. Senão verdade. Não tinha como, né? Bom, nós já estamos com o contato agora restabelecido, com qualidade, com o Cassiá Carpes. E aí, Cassiá, como é que tá, amigo? Alô? Oi, pode falar. Estamos te ouvindo. Oi, Cassiá. Voltou agora? Tamo... Pode falar. E aí, Cassiá, tudo bem? Boa noite, Silvio. Agora tudo bem. Como é que tá a coisa aí? Um abraço a todos aí. Tudo tranquilo, se cuidando, né? Tá com muito frio ou não? Como? Tá chegando frio, né? Tu sente muito frio ou não, no inverno? Estamos trocando a temperatura. Eu até gosto do inverno. É? Eu gosto do inverno. Que bom. Sem chuva, é claro. Claro. Cassiá, então nós vamos começar o programa por ti aí. Já que nós conseguimos agora fazer a conexão com qualidade, nós vamos começar sempre o programa como se começa aqui desde há 28 anos atrás, quando começou a atividade, pelo esporte. Nós vamos ter Grenal e será sábado, um horário diferente, né? Sábado, 22h15 na Arena. Qual é a expectativa que tu tens, Cassiá, tu que é gremista, né? Sobre esse Grenal? Olha, a expectativa é bom Grenal. Agora, uma coisa a gente tem que se dar conta. As duas equipes não estão formadas ainda, né? Acredito que terá muitas contratações, acredito que os técnicos vão ainda mexer nas suas equipes, estão fazendo experiências. O Nacional com um treinador novo, fazendo bastante experiência. O Grêmio buscando contratações, mas nós sabemos que o Grenal é um campeonato à parte. Aquele que perde paga muito caro, porque depois tem, só se for no caso, a semifinal ou o final do Gauchão,
para ter outro Grenal, ou depois Brasileiro, ou Copa do Brasil. Então, quando tu sai na frente ganhando um Grenal, tu pega um laço de tranquilidade, né, dá para tempo para formar o time. Então, eu acredito que nós vamos ter um bom Grenal, porque ninguém pode perder, Silvio. Ganhando, tu dá um passo importante no início da temporada. O Campeonato Gaúcho, que é um certame que geralmente a dupla ganha e dá possibilidade para jovens, como está dando o Grêmio, o Internacional, tá? Consequentemente, vão formando a equipe e forjando os jogadores para competições mais duras. Perfeitamente. Aliás, o Cassiá, além de grande jogador que foi, né, foi treinador de futebol. Algum desses clubes, Grêmio ou Internacional, algum deles chega com uma certa vantagem nesse Grenal, ou Cassiá? Eu acho que não. Teria vantagem o Grêmio com a torcida, mas não tem torcida na arena. E os clubes, como eu disse, estão formando. O Grêmio com Kahneman e Jeromel na zaga, com o Maicon bem fisicamente, faz tempo que ele não está, com o Matheus Henrique jogando aquele futebol de praticamente 2 anos atrás, que é jovem, tem como recuperar, aí o Grêmio passa a ser outra equipe. Então as equipes estão em formação e alguns jogadores estão bem abaixo daquilo que nós sabíamos que poderiam render e que já renderam. Como o Grenal não é uma questão muito técnica, é mais na imposição, mais na garra, é mais buscando o resultado, não existe nenhum favoritismo nesse momento. As oportunidades é que pode decidir o jogo. Perfeitamente. Bom, aqui nós temos um colorado, né, declarado aqui, que é o Valdir Bianchesi Júnior. Valdir, a tua expectativa também é, mais ou menos como o Cassiá falou, quer dizer, não há favorito nenhum, nem outro? O Cassiá é um especialista, né? Esteve lá, né? Como disseste, como jogador, como técnico. Muitas vezes eu assisto o Cassiá comentando também futebol. Ele conhece muito, eu concordo com ele. Os times estão em formação, início de temporada. O Internacional vinha aparentemente num processo aí de crescimento com esse novo técnico, né? Miguel Ángel Ramírez. E ontem, surpreendentemente, pelo menos para mim, com o time considerado praticamente o time titular, não conseguiu ganhar do São José dentro do Beira-Rio. Tá? Mas início de temporada, acho que o time titular do Grêmio não jogou nenhuma partida ainda, não sei, né? Eu não tenho acompanhado, então, cara, é um pouco imprevisível, né? Não sei se o Cassiá e se vocês concordam comigo, às vezes aquele jogo meio truncado, assim, meio jogo para empate, né? Os dois em formação, os dois se preservando, ninguém quer perder. Claro que se ganhar, como o Cassiá disse, né? Dá uma engrenada aí, uma tranquilidade para o restante, principalmente do campeonato. Esse campeonato que é um tiro curtíssimo, né? Então, outra coisa, um horário ridículo, né? Horário ridículo, sábado às 10h15 da noite, né? Pô, convenhamos, esse negócio da televisão aí, claro que a televisão injeta bastante dinheiro no futebol. Ainda mais agora que não tem público, né? Então quer dizer, é a sobrevivência dos clubes, a sobrevivência, né? Pô, entretanto, é o seguinte, daqui a pouco nós vamos estar jogando às 2h, né? Então, acho esse negócio aí deprimente. Doutor Joaci Casagrande Paulo, o senhor que é catarinense, torcedor do Criciúma e tal, num Grenal, qual é a posição que o senhor fica? Eu sou gremista, mas o que está acontecendo é o seguinte, eu estou vendo esse Grenal, como disse o Cassiá, muito atípico, porque um Grenal sem torcida, entendeu? Ele perde a sua essência, perde a fragrância do Grenal. E, paralelamente a isso, simultaneamente, eu vejo também o Colorado e o Grêmio, que jogaram ontem. O Colorado empata com o São José e o Grêmio empata com o São Luís. Eu estou sentindo, assim, que os times ainda não pegaram com toda aquela gana, aquela vontade. E, em função disso, a gente vê, por exemplo, eles estão numa fase... por exemplo, o técnico do Colorado, esse Miguel Ángel, ele está testando os seus jogadores. Ele ainda não conhece muito bem os jogadores do Colorado. Então, põe um, põe outro, põe numa posição. Então, ele está numa fase, assim, de
de amadurecimento de ideia para ver o que ele pode contar. Ao passo que o Renato já vê há muito tempo com o time do Grêmio na mão, mas em função de tudo isso aí não seria um fator assim positivo a favor do Grêmio. Eu acho que vai dar um empate, um 0-0, 1-1, nessa partida de sábado, desse Grenal. Perfeito. Então, tu estás achando que vamos ter empate. Cassiel, uma observação final aí sobre essa parte do esporte? Acontece que nós chegamos, essa é a rodada dos clássicos, né, Silvio? O Grenal, o Brapel ficou para segunda-feira. Deve ser televisionado também, o Clássico Caju. Então, nós estamos aí indo para faltar 3 rodadas para terminar o campeonato, só classificam 4. O Juventude está com dificuldade, o Caxias está melhor um pouco, com a dupla Grenal e o Ipiranga. A dupla pode chegar nesse ciclo de segunda, quem perder vai estar rebaixado, parece mentira. Se o Pelotas não ganhar hoje do Esportivo em casa, ele está a perigo, e o Brasil também está a perigo. Então veja que tu vai afunilando, a dupla Grenal já está classificado, acredito que o Caxias já, tá? E tem um jogo a menos, 2 jogos a menos, porque hoje de noite ele joga também. Então, nesse aspecto, eu entendo que está dando a lógica, né? A única diferença, no caso, para Gauchão, serve como exemplo para o Juventude e para o Brasil contratarem mais jogadores de qualidade e fazer um time melhor. Caso contrário, eles terão dificuldade, o Juventude na primeira divisão e o Brasil de Pelotas na Série B. Eu notei que muitos clubes do interior, e incluo aí o Juventude e o Brasil de Pelotas, não estão bem preparados e não contrataram os jogadores para o Gauchão. Vão ter que contratar às pressas para o brasileiro. E, consequentemente, isso requer treinamento, requer conjunto. O Juventude tem uma dificuldade porque ele não consegue pagar jogadores como pagam a maioria dos clubes da primeira divisão. Então, ele está em desvantagem. E perdeu vários jogadores que subiram. O próprio treinador Pintado levou 2 ou 3 jogadores, tá? O Cajá, por exemplo, tá? Levou lá para a Ferroviária de São Paulo. Então, eu acredito que o Gauchão serve como uma experiência, mas é perigoso porque se não se preparar para o brasileiro, tu pode depois ter imensa dificuldade. Tá? E o Juventude está voltando agora depois de quantos anos que o Juventude ficou fora? Fazia muito tempo, né? Uns 10 anos, talvez. Por aí. Mais de 10 anos, né? Exatamente. É verdade. Então, saudemos, né, que o Juventude vai disputar. Claro. Assim, eu acompanho o Cassiá lá, a turma de Caxias, né? E o Juventude esse ano vai ter o maior orçamento da sua história para fazer futebol. Vai ter 50 milhões. Tá? E o que eles estão fazendo? Como tu disseste, ele acabou perdendo alguns jogadores, né? Está contratando pouco a pouco. Na verdade, o Juventude está pensando justamente na Série A e talvez o grande título do Juventude para esse ano seja se manter na Série A. Né? Agora, o que acontece? Eu acho que esse gauchão, nesse formato, o tiro é muito curto, né? Aquele time que não conseguisse resolver rapidamente, corre o risco de ser rebaixado. Dá para entender um Brasil de Pelotas na Série B do Brasileiro e jogando a Série B do Gauchão? Sim, verdade. E hoje de noite, só para vocês terem uma ideia, joga o Pelotas e o Esportivo, lá em Pelotas. O Esportivo, se perder, teoricamente, pode estar rebaixado. E é um clube bom de trabalhar e subiu da segunda divisão. Acaba, se não ganhar hoje do Pelotas, ele é candidato fortíssimo ao rebaixamento novamente. É verdade. Bom, olha aqui, lembrando, Sucos Petri. A sua sede pede saúde, pede o melhor, pede Sucos Petri. A bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural. Sem adição de água, sem adição de açúcar e também de conservantes. Sucos Petri não pode faltar na sua refeição, no seu chá, enfim, seu café da tarde, né? Sempre tem um pouco aqui, o seu café colonial, que tem suco também. Claro que Sucos Petri não pode faltar, porque é o suco de primeira qualidade. Tá? Aí está aí, Sucos Petri. Hoje estamos aqui tomando Sucos Petri de laranja, em homenagem ao Valdir Bianchese.
Muito obrigado. Que prefere, né, suco de laranja. Só posso tomar o de laranja, que não pode tomar o de uva. Bom, Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. É importante lembrar que esse mercado imobiliário é muito competitivo, sobretudo num complexo urbano que nós vivemos, né? Imagina em São Paulo. E a Auxiliadora Predial, além de estar aqui de gozar de uma situação extremamente favorável no Rio Grande do Sul pela sua competência, também está ganhando mercado no mercado competitivo de São Paulo. Aqui em Porto Alegre, telefone da Auxiliadora Predial é 3216-6100 e em São Paulo, o 11, que é o prefixo, 2348-4000. Não deixe o seu imóvel, o seu negócio, ser administrado por amadores, né? Tem que ser a Auxiliadora Predial. A Auxiliadora Predial que certamente vai honrar a sua trajetória, a sua história e fazer com que o seu negócio cada vez prospere mais. Ela faz uma administração, um gerenciamento eficiente e resulta em lucro para você que confia na Auxiliadora Predial como gestora do seu negócio. Evidentemente que nós falamos em Zafari, falamos em qualidade de produtos, em bom atendimento, Supermercado Zafari. E o Zafari tem um slogan, né? Uma campanha que ele mantém permanentemente, que é: a vida acontece quando a gente se encontra. Hoje, claro, temos alguns problemas para se encontrar, aglomerar e tal, mas logo, logo vamos voltar a ter aquele espaço que o Zafari sempre reserva para que a gente possa chegar ali, bater um papo, o pessoal vai com a família, fica alguém conversando ali enquanto o outro fazia as compras no supermercado com qualidade e atendimento nota 10. Supermercado Zafari, a vida acontece quando a gente se encontra. Vamos a esta mensagem deste que é um grande, extraordinário supermercado brasileiro. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, são 19 horas e 20 minutos, a temperatura permanece em 22 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre. Cássia Carpes, tu tens alguma história aí que relaciona com este dia, esta quinta-feira, 1º de abril, dia da tochada, dia da mentira? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma história? Nunca passasse a cachorrada para ninguém? Quando a gente era criança e estava na escola, isso a gente praticava muito, as brincadeiras, né? Uhum. Mas depois não dá, hoje não dá para fazer brincadeira mais, né? É verdade, hoje não dá para fazer, né? Hoje é perigoso fazer brincadeira também, né? Não, e assim, pode dar processo hoje, né? Até pouco tempo atrás, assim, acho que até era mais constante, né, a questão das brincadeiras. Por exemplo, hoje tirando o futebol, que é sempre um super motivo de piada, né? E hoje eu recebi aí vários, né, dos gremistas, dos colorados. Pô, o resto, ninguém me passou um 1º de abril. É perigoso, né, tia? E aí, Santa Catarina, como é que é lá, Joaci Casagrande? Mas sabe que hoje, eu sempre gostei dessa data de hoje, o dia da mentira. E até hoje eu sempre pego alguém. Hoje, quando eu estou tomando café lá em casa, eu digo, já vou começar por aqui. Aí, interessante o seguinte, que eu peguei 2 pessoas na mentira. Eu cheguei e falei para minha mulher, estava a secretária do lado, eu disse, quem foi que botou aquela pasta lá em cima daquela mesa lá? Aí disse a mulher, mas que pasta? Eu disse, não, mas não tem a pasta. Eu vou lá ver, não sei o quê. Ela foi lá, não, aqui não tem pasta nenhuma. Eu digo, tem uma pasta. Daí a secretária foi lá para ajudar minha mulher. Aí, não, doutor, realmente não tem pasta nenhuma aqui. Eu digo, não, pô, realmente não pode ter, porque hoje é 1º de abril, dia da mentira. Não apanhasse, quase apanhou, né? Cara, uma fera. Eu digo, a primeira vez que eu pego uma mentira para 2 pessoas. Ainda bem que a tua esposa ainda bem que era minha mulher, a secretária. É mansa, ela aí te começaram conhece. a rir, né? Ô Cássia, vamos tratar de outros assuntos. Claro, naturalmente tem vários assuntos que vamos desfilar aqui no atividades desta quinta-feira, mas um deles diz respeito à questão da reforma administrativa. Nós não vamos falar da reforma federal nem estadual, vamos nos centrar na reforma municipal, né? Porque o Cássia é vereador em Porto Alegre. E sobretudo a reforma da Previdência dos municipários em Porto Alegre, que é uma questão complexa, tá? Mas é algo necessário, não é mesmo, Cássia?
é inevitável, né? Eu acho que, independente de partido político, o governo federal já fez, o governo estadual já fez, tá? E eu entendo que há, sim, uma grande discussão. O próprio governo tem algumas questões que possam melhorar, tá? Por exemplo, nós temos vários vereadores, a qual eu me incluo, que, do jeito que está, dificilmente ela passa na Câmara, porque há necessidade de 24 votos, conforme a lei orgânica. Tá? E por que no momento não passa e terá alguma discussão? Porque a questão das transições, do jeito que está, nós tiraríamos a possibilidade de 24 votos e passaríamos para uma lei complementar, as decisões mais importantes numa lei complementar, que baixaria para 19 votos, que é a maioria, tá? Sendo que 24 é uma maioria absoluta. Então, eu acredito que aí está a grande questão nesse momento, mas ela é inevitável. Eu entendo que o governo vai fazer algumas projeções diferentes, não se preocupa nesse primeiro momento, 65 anos os homens e 62 as mulheres. Mas as questões de transição que ficariam para depois, se passasse, tirasse da lei orgânica, né, passaria só para a lei complementar, seria teoricamente mais fácil. Mas penso alguns vereadores e que no momento que tu tira da lei orgânica, precisa de 24 votos, e passa para a lei complementar, ela baixa para 19 votos, e isso pode prejudicial até aos funcionários, não acontecer agora, mas acontecer no futuro, dependente de prefeito. Então, essa é a grande questão agora, um equilíbrio, tá? Para que tenhamos nessa reforma. É lógico que da base do governo tem maioria, tem 24 votos, pode ter 26, e a oposição tem 10, pode ter 12. Tá? Então, quem é a oposição vai ser sempre contra, e quem é situação ou independente é fazer um equilíbrio para poder passar a reforma, que ela é necessário, ela tem que acontecer, porque, como eu disse anteriormente, ela já aconteceu no país e aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu, por exemplo, não tem cabimento, moço. Essa semana encontrei uma pessoa que se aposentou com 43 anos. Tá? Eu pego por mim, eu tenho 67, me aposentei com 65, tá? Somando mais de 40 anos de contribuição. Eu hoje pago a Previdência, pago de novo, embora seja aposentado, eu pago igual a Previdência, e ainda pago pela Câmara, eu pago 2 vezes. Tá? E só me aposentei com 65. Então, na realidade, qual é a diferença? Ah, mas eu já tinha, não tem direito adquirido. No momento que tu modifica. Então, não é nada contra o funcionalismo. É que houve a necessidade em nível nacional e aconteceu. Ninguém aguenta mais da forma que a Previdência está, beneficiando muitas vezes uma minoria com 45, 50 anos, 50 e poucos. Quem é que se aposenta com isso aí fora, sem trabalhar? Ah, mas nós não temos direito a fundo de garantia. Ah, mas isso e a estabilidade? Tá? Então, ninguém quer tirar esses direitos, mas há necessidade, e eu me enquadro nisso, de fazer agora um equilíbrio para que nós, nas questões transitórias, tenham uma melhora numa situação que possa haver um nível mais tranquilo de votação. Até é o seguinte, né, Cássio, os funcionários nos acusam de estar contra o funcionário. Pelo contrário, a gente quer exatamente que o sistema se sustenha e se autossustente para manter o funcionário recebendo. Porque imagina o seguinte, daqui a pouco... Sim, nós não vamos receber no futuro. Não vão ter como receber, e a prefeitura vai ter que achar uma forma de dispensá-los, e eles vão acabar perdendo o emprego, porque aí falta a sustentabilidade. Doutor Joaci Casagrande Paulo. Não. Já que estão falando desse problema de sustentabilidade, me vem à mente o seguinte, o que o governador Leite fez, vendendo a CE. Por quê? E ele mesmo, ele diz por que ele vendeu. Ele disse, olha, ela é deficitária, queria fazer certos investimentos, eu não tinha condições para fazer isso, ou invisto aí, e eu vou deixar a educação, a saúde e a segurança a ver navios. Então, realmente, é isso que eu quero dizer. Tem que fazer a coisa certa no momento certo.
E muitas pessoas, mas isso é simbolicamente 100 mil reais só por isso. Mas tem que ver o seguinte, por exemplo, essa Equatorial, essa firma que comprou, vai ter que arcar com todos os passivos, todas as dívidas. Então, eu acho que realmente a coisa, eu peço até desculpa por os funcionários da CE, que eu acho que eles não gostariam que fosse vendida, mas eu acho que chega um determinado momento que tem que vender. Porque eu sou um homem muito assim de privatizar as coisas. Porque o governo é um mau gestor. Ele não tem condições de estar administrando. Então tem que deixar para os particulares, para os privados, por exemplo, comprar certas instituições que estão sendo deficitárias. Aquelas que não são deficitárias e que estão dando lucro, isso não se pode vender. Mas eu estou de acordo com o governador com o que ele fez com a CE. Então, esse é o meu pensamento. Quer dizer, não quero que todos pensem iguais a mim, mas eu penso realmente dessa maneira. É que a necessidade das empresas públicas chega num determinado momento, e aconteceu no Estado, acontece em qualquer nível de governo, que elas precisam dar uma alavancagem financeira que não tem condições. Elas podem até ser lucrativas, como a Corsã tem uma certa lucratividade, mas ela não tem a condição de uma poupança capaz de atender uma necessidade do mercado, de atender mais serviços. Então, neste momento, por exemplo, a CE foi vendida por 100 mil reais para a Equatorial, mas ela assume 7 bilhões de dívidas e vai ter que fazer investimentos muito maiores do que isso. O Estado não tem condições. Empresário, doutor Valdir Bianchesi. Eu discordo em parte de ti, tá? Por exemplo, a Corsã, ela nunca fez investimento em saneamento no Estado do Rio Grande do Sul. O índice de saneamento público do Estado do Rio Grande do Sul é uma vergonha, 20 e poucos %. E ainda pega o maior exemplo de saneamento no Rio Grande do Sul é o Uruguaiana, onde é privado. Então, esse tipo de empresa não pode, por princípio, ser pública. Ela não tem essa capacidade de gestão, não tem capacidade de investimento, não tem capacidade de geração de caixa, muitas vezes. Então, tu pega a questão do saneamento, no caso da Corsã, não faz um investimento em tubulação. Agora tem que fazer o que eu acho importante, uma PPP, né, para tentar melhorar a situação do saneamento de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre. Tá? Então, a CE foi vendida por 100 mil reais. Não é 100 milhões, 100 mil reais. Claro, como o doutor falou, o grupo que comprou teve que assumir um passivo gigantesco. E uma parte significativa desse passivo, dívidas com o Estado. A CE, que é do Estado, não pagava ICM. Por que não pagava ICM? Porque não cheirava caixa suficiente para pagar o ICM. Então, esse é o modelo de empresa pública que a gente tem. Né? E em relação ao que tu disseste aí, primeiro o seguinte, né? Essas reformas elas são absolutamente necessárias em todos os níveis da federação. Por quê? Porque é uma atualização no sistema arcaico, antigo e, pior do que isso, insustentável para a sociedade. Quem paga essas vantagens, quem paga esse modelo já sem condições de avançar, somos todos nós. E pagamos de duas formas. Pagamos através dos tributos e pagamos pela expectativa que nós temos de prestação de serviço, que não acontece. O serviço prestado pela ACE é péssimo. É terrível. Mas, Cassiar, tu falasse em relação à questão das regras de transição. Eu acho que as regras de transição dentro de um projeto de reforma, nesse caso da previdenciária, elas são fundamentais, porque elas definem um momento a partir do qual nós vamos conseguir sanear a Previdência Municipal, que, como todos nós sabemos, ela é altamente deficitária. Então, assim, me parece que esse processo da regra de transição, qual momento, quem entra, quando entra, me parece absolutamente crítico. Não sei se tu tens essa mesma visão. E aí, Cassiar? Então, a questão das transições, ela fica para depois. Aí que vem o detalhe, aquele que eu citei. Se é ficar para depois precisando de 24 votos,
pode ser, Valdir, um perigo. Alcançar 24 votos muitas vezes é difícil. Aí tu acaba nem fazendo a transição e não fazendo a reforma da Previdência Municipal. Então essa é a grande questão. Voto o governo tem, mas é claro que tem alguns vereadores que querem fazer com que essa transição vá para o momento exato, numa questão, por exemplo, sem tirar a questão da lei orgânica, ou tirar da lei orgânica e precisar de menos votos para fazê-la. Essa é a grande questão, é um equilíbrio. Mas ela vai acontecer porque é inevitável e o governo tem maioria e entendo, já passei essa experiência lá, nós começamos na Assembleia como deputado, foi lá que começou, naquela época eu estava lá, a reforma da Previdência Estadual, e se fizermos um levantamento, nós vamos ver o Brasil inteiro que a maioria das capitais já fizeram, né, a questão da reforma previdenciária. O governo federal, quando fez, deixou para os municípios fazer as suas. E a maioria já se movimentou, porque não tem outra alternativa. Como disse o Joaci aí, tu precisa de dinheiro para a saúde, precisa para a educação, para a segurança e assim por diante. Tá? E eu acredito que essa transição que vai, por exemplo, um pedágio lá, a pessoa falta 15 anos para se aposentar. Quando ele faz um meio termo, um equilíbrio ali, ela aguarda mais 10. Tá? Então, é essa questão que precisa. E eu tenho certeza que nós vamos chegar a um acordo com o governo municipal, mas ela volto a frisar, inevitável. Eu queria aproveitar o gancho aí que o Cassiar falou. Por exemplo, no caso dessa estatal, no caso da CE, quer dizer, o governo ele deixa de desembolsar milhões de reais e, pelo contrário, ele passa a colocar nos seus bolsos o ICM que entra para o Estado. É muito melhor vender do que ficar naquele compasso de espera e entra com decisões judiciais, uma série de coisas. Eu acho que ele fez certo. Tá certo. E aí, Valdir? Cassiar, não sei se você concorda comigo como vereador, né? Eu acho que esse processo as reformas aqui na nossa cidade, né, a cidade que nós amamos, que é Porto Alegre, elas atrasaram um pouco em função até do próprio perfil do prefeito anterior, né? Muitas dessas coisas talvez já pudessem ter avançado se o ex-prefeito tivesse um diálogo, né, com a sociedade, com a Câmara de Vereadores, um diálogo mais fluente, mais fluido, tá? Então, acho que nós estamos até um pouco atrasados, eu não sei se tu concorda com isso, em relação a uma série de reformas que outras cidades já fizeram aí pelo Brasil. É verdade, não havia ambiente, né? Chegou um momento que, só para ter uma ideia na linha que tu falasse, e eu votei contra. Quando foi para aumentar o IPTU, ele tinha maioria. Eu votei contra o aumento do IPTU, porque ele tinha prometido na campanha. Tá? Mas ele tinha ali a maioria. Depois começou a brigar com todo mundo, perdeu essa maioria, perdeu tudo e acabou perdendo a eleição. Tá? E, consequentemente, não havia uma governança. Não tem como a Câmara estar longe do Executivo e o Executivo está longe. São setores diferentes, mas harmônicos, e pode haver um equilíbrio. Tá? Essa questão do Executivo e do Legislativo. E, sem dúvida, terminou o mandato do Marquesan com uma imensa dificuldade. Só para encurtar o papo, nós não podíamos, o vereador independente, quase todos, a não ser os amigos do rei, mas que eram poucos, e, consequentemente, nenhum secretário poderia atender uma obrigação, uma recomendação do prefeito, não podia de jeito nenhum atender um vereador. Aí tu imagina, Valdir, que nível chegou o diálogo entre a prefeitura e o legislativo. Então, realmente, como tu disseste, não havia condição. Hoje há condição, o Melo conhece ninguém melhor do que a cidade, foi meu colega de vereador, tá? E, consequentemente, traz um diálogo que vai avançar. Ele tem que avançar em muitas coisas,
E se ele não tiver diálogo, e ele tem, tá? Ele pode fazer essas modificações, como tu disseste aí, que estão atrasadas e muito importantes em várias áreas da cidade. Muito bem. Aliás, o eleitor de Porto Alegre foi sábio e conseguiu mudar, né? Eu acho que o Melo tem um perfil muito mais adaptado aos novos tempos, aos tempos de diálogo, né? De ter o protagonismo da comunidade toda. No caso que o Cassiá falou aí, da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, que são os dois poderes importantes da cidade. Então, a Câmara não pode sobrepujar o Executivo, nem o Executivo a Câmara. Eles precisam trabalhar, como enfatizou o nosso vereador, o Cassiá, em harmonia. E isso não aconteceu no governo passado. Olha aqui, ó, neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. E Vidrobox, vidros temperados, laminados, portas com bolas hidráulicas, envidraçamento de fachadas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, agora uma época, como eu sempre digo, né? Muito frio, vento e tal, chuva, então fechamento de sacadas é uma coisa importante para você. Box para banheiros, películas, divisórias, tampos de mesa, espelhos, tudo que diz respeito a vidros é Vidrobox Blindex. O telefone 3302-4343, a Vidrobox, que é uma das empresas que orgulha muito a todos nós, gaúchos, essencialmente gaúcha, tratando aí de embelezamento e de funcionalidade para a nossa construção civil. Hoje o vidro é um elemento fundamental, né, o Valdir Manzato? Valdir Benquese, é um elemento fundamental na questão da construção civil. Quer dizer, hoje é muito legal assim, senhor, desculpa te interromper, mas a gente ia para os Estados Unidos há bastante tempo que tive a oportunidade, né, de estudar, e a gente via aqueles prédios americanos, né, e aqui não havia essa utilização, né, do vidro assim, de forma tão intensa, né, tão ostensiva. E hoje verdade. A gente tem prédios maravilhosos, eu utilizo o vidro todos envidraçados, né? Como tu dissesse, né, o estado do Rio Grande do Sul, a gente estava falando do clima agora há pouco, às vezes tu tem uma área no teu apartamento, no teu prédio, tu pode deixar ela muito mais bonita e principalmente te proteger com a utilização do vidro. Com certeza. Olha aqui, a Casa dos Óculos, a qualidade a toda prova. Outra empresa tradicional aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, na Andradas 1802, bem no Centro Histórico de Porto Alegre. Aliás, sobre o Centro Histórico de Porto Alegre, vamos conversar daqui a pouquinho também. Tem novidades aí, quero ouvir a todos os nossos integrantes da bancada de hoje. Aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos. Novidades em armações, óculos de sol, manutenção e outras coisas que você precisa de uma ótica. Casa dos Óculos conta com uma equipe especializada para atender a todas as suas necessidades. Casa dos Óculos ali na Andradas 1802, no Centro Histórico de Porto Alegre. E falando em Centro Histórico de Porto Alegre, antes de mais nada, a hora certa, 19 horas e 40 minutos, 22 graus permanece a temperatura aqui em Porto Alegre. Tem um projeto interessante que está sendo enviado à Câmara, está sendo estudado, que é uma certa revisão no plano diretor da capital. Nós sabemos que quando o prefeito Melo foi candidato no ano passado, ele trabalhou muito essa questão de reformar, de transformar o centro de Porto Alegre, ou seja, o lado histórico da cidade, o centro histórico de Porto Alegre, que é uma coisa que ali tudo começou. E ele quer reformular, quer transformar isso de forma que nós possamos cada vez mais frequentar o centro, dar uma outra cara para o centro histórico de Porto Alegre. Então, olha aqui, ó, está sendo anunciado aí, o Cassiá Carpes, eu quero começar por ti aí, o plano diretor tem, se sabe, muitas amarras que impossibilitam a transformação do centro. E é por isso as mudanças previstas incluem o aumento do índice de construtivo, ou seja, quantas vezes pode construir em relação à área do terreno, né? E também a altura máxima de construção por quarteirão. Eu quero saber qual é a tua opinião, como é que tu sente a tua percepção em relação à receptividade da Câmara de Vereadores em relação a esse projeto, Cassiá Carpes. É bom dizer que o plano diretor tem que ser revisado de 10 em 10 anos, só para informar os nossos ouvintes. Tá? E eu sou a favor, a cidade está amarrada, né? Em vários sentidos, às vezes contra o próprio município e principalmente contra o cidadão, que precisa investir. Tá? A questão do centro é uma, mas ela é toda a cidade. Nós temos aí
Eu vou dar um exemplo aqui para o cidadão. O plano diretor que está aí tem grifado muitas praças na cidade. Mas, na realidade, ela não vai acontecer. Aí não aconteceu, mas ela é uma área particular. Aquele proprietário não pode construir ali, e a área dele. Olha a contradição. Tá? Mas lá está grifado no plano diretor e ele tem que ser uma praça. E algumas áreas que passam riachos aí, praticamente de esgoto, água junto, quando vê tem construção aí ilegais, tudo em volta daquela área que é pública. Então tem muita coisa que tem que legalizar, outras coisas modificar. A questão que tu falaste aí da questão do índice da construção, tem áreas que não se desenvolvem, regiões que não se desenvolvem, que pode fazer, por exemplo, só 6 andares. Tá? Não consegue lá. Então tem que analisar... Inviabiliza o empreendimento, né? Sem dúvida, ninguém vai investir em áreas que está lá grifado. Aqui não pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo. Então tem. Então eu acredito que é um momento, sim. A única coisa que eu tenho um pé na frente e outro atrás é por que deixar para o último ano, ou melhor, para o penúltimo ano, tá? Do governo. Tá? Sabe, depois vem a eleição, sabe como é que é? Aquela amarração. Eu entendo que já podia começar a discutir este ano essas questões do plano diretor. Nós temos a questão, a qual eu sou presidente da CUTAB, a questão do transporte público, que o município teve que repassar aí 16 milhões em várias parcelas para o trânsito funcionar 90 dias. Ontem mesmo participei de uma reunião com uma juíza da questão como vai se dar essas modificações do transporte público em Porto Alegre, que tem que haver. Tá? A pandemia prejudicou, nós temos a competição com o aplicativo, com os taxistas, enfim. Então é um vasto caminho de modificação e o nosso amigo Zaca lá está tendo essa possibilidade e fez uma reunião conosco. Estamos agora, começamos nessa semana, uma participação conjunta para analisar essas questões e debater através da Câmara. Temos a questão da regularização fundiária, que é grave em Porto Alegre, tem mais de quase 1.000 áreas que são irregulares, que tem que regularizar. São milhares de famílias em Porto Alegre que estão aí nessa situação. Tá? Aonde tu for, qualquer lado que tu for para a cidade, tem áreas irregulares. E tem outros que são diferentes, tão loucos para legalizar os seus apartamentos, as suas casas aí pela cidade e não consegue. A prefeitura tem que possibilitar, né, um modelo mais simples para poder fazer essas pessoas legalizarem seus imóveis, porque às vezes a pessoa não sabe. O dia que faltar um da família lá, tiver que fazer o inventário, ele não consegue passar para o inventário, nem transferir, nem vender, porque não tem habites. Sempre que se faz uma pequena modificação, mudou todo o imóvel. Aumentou a área da pessoa e, consequentemente, não está legal. Então, eu acredito que a prefeitura vai ter que fazer um levantamento muito grande. Tem muita questão. Nós temos aí, a própria prefeitura tem milhares de áreas, Silvio, Valdir e Joaci, que tem que ser ocupada. Ou, se não vai ocupar, tem que vender, tem que passar adiante, fazer parcerias, fazer isso aí render para a cidade. Aquilo é um gasto para a prefeitura, né? Melhor segurança. Além do que é um gasto para a prefeitura, né? Ter mais segurança, mas isso vai fortalecer um fundo aí para essas coisas mais prejudiciais, que é onde o cidadão nota que a prefeitura precisa estar correspondendo com a sociedade. Muito bem. E aí, Valdir? Eu acho que o Cassiá coloca, obviamente, né, com super propriedade isso, e mais do que isso, né, eu acho que a gente tem o prefeito Melo, que, como o Cassiá disse, assim, pela capacidade de interlocução com o Legislativo Municipal, e principalmente pelo conhecimento profundo que o Melo tem da cidade, né? Me parece que o Melo é o prefeito certo para fazer essas reformas, né? Para fazer essas alterações e para modernizar coisas que estão extremamente ultrapassadas na cidade. O Melo tem uma grande empatia com a comunidade, né? É um camarada que, ao longo da vida dele, que se dedicou muito à cidade, ele conhece cada bairro. Eu me lembro, assim, eu faço uma comparação, não sei se o Cassiá concorda, com o João Antônio Dibe, né? O Dibe sempre foi um vereador, foi prefeito e tal. Muita profunda relação com a cidade, não é, Cassiá?
Sem dúvida. Fui colega, 2 mandatos com o Dib, figura sensacional, homem de diálogo, homem que tinha um trânsito livre em qualquer área do município. E esse tipo de comando, né, que se chama hoje governança, é muito importante. Se não tiver governança, não consegue. Tu tem que ir lá conversar com o orçamento participativo, embora eu não goste porque tem muita promessa e acontece muito pouco, mas faz parte, né, do sistema, e o Melo tem condições de não só prometer, mas fazer uma linha no AP onde possa ser cumprido e favorecido muitas comunidades que precisam aí de saúde, de educação, de transporte, de reforma fundiária, regularização fundiária. Então, acredito que o Melo é a pessoa... Ele é o cara. Apenas que essa pandemia está atrapalhando, né, onde ele podia já estar bem adiantado em outras questões do município para o cidadão. Perfeitamente. Doutor Joacir Casagrande Paulo, o senhor que é de Santa Catarina, o senhor frequenta muito o centro histórico de Porto Alegre? Prestando atenção daquilo que o Cassiá vinha falando, eu estava pensando o seguinte, que o gaúcho saiu aqui do Rio Grande do Sul, foi para o Paraná, para Santa Catarina, para Goiás e Mato Grosso, e enriqueceu aquela zona lá com a sua cultura, com a sua tradição e a sua capacidade de trabalho. E agora, em troca, veio um goiano para aqui, para o Rio Grande do Sul, mais especificamente para Porto Alegre, e é o homem que vai estar trazendo uma contribuição maravilhosa. E esse goiano é Sebastião Melo. É o homem que eu tenho a simpatia por ele, venho observando o seu trabalho. É o homem que vai lá no fundo, assim, por exemplo, nas zonas mais desassistidas, ele vai lá, ele ausculta, e não só ausculta, depois ele procura, faz de tudo para realmente corresponder àquela expectativa daquele eleitor, daquela pessoa. E então isso eu estou observando e digo aqui para vocês aqui, que o Melo é uma pessoa que tem tudo para ser um futuro governador do Rio Grande do Sul, em função daquilo que ele vem fazendo, assim, solidificando o seu trabalho. É um homem simpático e um homem muito trabalhador. Eu só queria pedir para ele, já que foi falado de logística e foi falado em plano diretor, eu queria, a nível de plano diretor, por exemplo, o povo que mora ali, a população de Petrópolis, eles não estão satisfeitos com uma coisa, é que houve um governo anterior, um governo de esquerda, que fizeram o seguinte, tombaram praticamente todo Petrópolis. E muitas pessoas, como eu conhecia, uma senhora também, uma senhora pobre, disse assim, doutor, eu tenho essa minha casinha, eu queria vender para morar no apartamento com meu velhinho lá, então não posso, porque está tombado. E não tem nada de vínculo histórico. Então, nesse sentido, que eu queria pedir para o Melo dar uma olhada, e a logística também, como falou nosso amigo, nosso irmão Cassiá, que realmente, em função dessa pandemia, houve uma série de irregularidades, nem diria irregularidades, acomodações, e que agora também, já passando essa pandemia, que eu tenho certeza que vai passar, ele pudesse dar uma olhada também nesse setor da logística de Porto Alegre, do ônibus, as condições aí, tudo, por exemplo, os aplicativos e táxi, tudo, conseguir sintonizar essa coisa, conseguir encaixar. Nesse sentido aí, Cassiá, eu quero aproveitar a palavra aí do Dr. Joacir. É possível, aí, pelo conhecimento que tu tem da legislação, da Câmara aí de Vereadores, haver uma reversão num processo de tombamento, como essa senhora está pedindo? Eu confesso, aproveito, o Joacir colocou bem essa questão. Nós já no processo passado, ou seja, na legislatura passada, nós já votamos algumas emendas que ajudaram esse pessoal de lá. Houve algumas alterações, eu não me lembro assim de cabeça bem, não quero aqui adivinhar nem inventar, mas o Joacir tem razão. Imagina, tu é dono da tua casa e não consegue fazer nada, está bloqueado, não consegue nem trocar janelas. Tá?
Então já houve na gestão anterior algumas mudanças que beneficiaram esse pessoal que são proprietários e vamos ver se tiver mais alguma questão. O Melo é, como se disse o Joaci, é a pessoa certa para ver esse negócio. Não tem cabimento. A pessoa é dona e não consegue mexer na sua casa. Então, essa é a Porto Alegre amarrada que eu falei lá atrás. Tá? Assim como tem praças, tem áreas que não podem nem mexer. Então, essa é a grande modificação, desamarrar a cidade na próxima análise do plano diretor. E depois fica essa questão do sucateamento desses imóveis, né? E a gente percorre Porto Alegre e vê prédios caindo aos pedaços, né? Fazendo com que a cidade fique feia, exatamente por isso, por essas questões de amarração que esse projeto, esse processo todo de tombamento acaba possibilitando aí. Olha aqui, ó, Aspecir Previdência, lembrando que a Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Plano de pecúlio da Aspecir Previdência, ideal para quem quer planejar e proteger o futuro de sua família, proporcionando aos seus beneficiários toda a tranquilidade, proteção e segurança. Fica ali a Aspecir na Praça Otávio Rocha, 65, primeiro andar, bem no centro histórico de Porto Alegre, que lá nós estamos falando a respeito dele. As empresas, claro, elas precisam de funcionários, de trabalhadores que tenham a qualificação necessária para dar bom resultado, para ela e também, do ponto de vista profissional, para o seu funcionário, o seu colaborador. E o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, né, Valdir Benquete, tu que tem essa experiência muito interessante com o CIE. Fui estagiário, né? Exatamente. Ele proporciona isto, proporciona a qualificação do profissional. É um modelo nacional, uma referência em todo o país. Veja o programa de aprendizagem nesta mensagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Aqui provando o nosso sucos Petri, suco de laranja. E amanhã eu quero lembrar uma coisa, a Feira do Peixe, sobretudo ali no Largo Glênio Pérez, bem na frente do mercado, ela vai funcionar até amanhã no final da tarde, até às 8 horas da noite. Então aproveite, amanhã é sexta-feira santa. Se você ainda não preparou seu peixe, seu camarão, então vá lá na Feira do Peixe que ela ficará aberta até o final da tarde, começo da noite de amanhã. E se você abusar, né, Valdir, tu que abusa demais, aqui é Olina. Olina resolve o seu problema. Qualquer problema de estomacal, você toma Olina e a Olina vai regularizar as suas questões estomacais. Então, a Olina, quando faz o excesso e tal, você vai e se socorre da Olina. Eu tive experiência com Olina, quem é que não teve, né? Pô. Experiência com Olina e realmente ela... Quem não tem, né? É absolutamente eficaz. Bom, tu queria falar mais alguma coisa sobre a CE, é isso? Não, eu acho que essa é uma... A gente está vivendo um momento emblemático aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, com esse processo de venda da CE. Apesar de todas as iniciativas contrárias à continuidade do processo, né, o governador foi firme, né, porque esse processo se iniciou lá atrás no governo Brito, né, em 2000, talvez, 99, tá, quando foi feita parte da venda, né, para a AES e para a RGE. Na época até se disse o seguinte, né, se vendeu a parte boa, rentável, lucrativa, e o Estado ficou com o pepino. Tá? Mas assim, ó, como eu falei anteriormente, né, é uma empresa que é vendida por R$100 mil, tá? O lance inicial era R$50 mil. Mas a empresa que vai assumir, que é a Equatorial, né? Equatorial. Tá? Ela vai assumir um passivo de 7 bilhões. Tá?
E o que aconteceu com a CE ao longo do tempo? A CE é um exemplo de empresa onde os dirigentes não conseguiam conduzir a empresa. A empresa era conduzida pelos seus trabalhadores. Eles levavam a empresa para onde eles queriam. E isso, obviamente, ao longo do tempo foi gerando uma série de problemas, né, que culminaram com essa situação, eu diria assim, absurda, né, de uma empresa de distribuição do porte da CE, que está quase na totalidade dos municípios aí do estado do Rio Grande do Sul, valer R$100 mil. Tá? Eu lembro de fases, inclusive, né, momentos em que a CE elegia deputados para serem seus representantes aí na Assembleia Legislativa, justamente para atender seus interesses. Lembro de um dos presidentes, né, não lembro exatamente em qual governo, que ele disse assim, nós vamos saudar o dia que os advogados da CE trabalharem a favor da empresa. O presidente da empresa dizendo isso. Por quê? Porque os advogados jogavam contra a empresa. Então o negócio assim é bizarro. Essa coisa que tu falaste dos advogados, aí eu tenho caso, eu acompanhei muito no jornalismo naquela época, advogados que trabalhavam na CE e eram sócios de escritório de advocacia, que tinham, inclusive um ex-governador do estado fez isso, tinha um escritório de advocacia, e era sócio de advogados que deveriam defender a CE. E ele fez ações, ele foi foi governador do estado, foi um dos responsáveis principais de levar a CE à falência. Porque eu sempre cito um caso aqui, de um, mais ou menos, parente meu que, há muitos anos atrás, ele era um técnico, ele não tinha nenhuma qualificação. Ele tinha o 1º grau e, olha lá, incompleto. E ele era responsável pelos serviços gerais ali, uma coisa dos serviços gerais da CE. Aí o camarada, o superior diretor dele, o gerente dele saiu de férias. O que acontece? Pelos estatutos da companhia, o rapaz foi requisitado pela experiência que ele tinha para assumir o cargo. Depois que ele assumiu o cargo de gerente, com o salário 10 vezes mais do que ele recebia, ele não podia voltar ao salário anterior. Então, ele saía do cargo, mas recebendo o mesmo salário. E milhões e milhões de reais foram gastos nesta operação que culminou com a falência da CE. Inclusive, eu volto a repetir, com o beneplácito, com a estratégia, a logística e os interesses de um ex-governador do estado. Você deve imaginar quem é o ex-governador do estado, né? Que só trabalhou para ajudar a falir o estado. Aliás, a esquerda sempre faz isso aí. Agora, a situação da CE é uma excrescência total, né? Então, eu quero saudar aqui o governador, eu que critico bastante o governador em alguns momentos, em algumas situações, mas a determinação dele no sentido de resolver um pepino gigantesco que o estado do Rio Grande do Sul tinha, que foi criado por essas circunstâncias aí, por incompetência, por ingerência dos governadores. Eu lembro de um governador, e vou falar o nome dele aqui, Tarso Genro, que às vésperas das eleições ele tinha que aumentar em 28% a tarifa para conseguir dar conta, né, das necessidades da empresa. E por conta de ser um período pré-eleitoral, ele simplesmente botou a mão de ferro lá e não permitiu que a empresa fizesse isso, uma atualização de valores, né? Alguns dirigentes também incompetentes, houve outros que eu inclusive conheço bastante competentes, mas é que uma empresa que era absolutamente ingerenciável. Então eu saúdo a iniciativa do governador, assim como saúdo a iniciativa do governador de privatizar a Corsan, porque ela é incapaz de dar conta das necessidades que o Estado tem em relação à questão da distribuição de água, em relação principalmente ao saneamento básico. Aliás, o governador do Estado, eu quero cumprimentar o governador. A gente faz um jornalismo independente, eu sempre digo. Eu tenho uma visão crítica de tudo, né? E sobretudo do Estado, do gestor público, né? Que para mim ele precisa ainda se aprimorar muito bem para tratar de gerir a coisa pública. Mas de qualquer maneira, o governador do Estado, ele foi sensível, ele na campanha eleitoral, ele inclusive está circulando por aí, manifestações dele dizendo que jamais privatizaria CE, Corsan, Banrisul, etc. e tal. E agora no governo ele está privatizando. Então, eu acho que o governador sentiu que, na verdade, aquilo era uma coisa que ele não poderia manter. Na hora de pegar na prática, de saber a situação do Estado, a gente tem que mudar. Então, isso aí é uma lição para todos nós, para os governantes, para os candidatos, para os políticos, para ter um pouco mais de pé no chão quando estiverem em campanha eleitoral.
Porque esse tipo de estelionato eleitoral, muitas vezes o cara pratica sem ter a intenção de fazer isso. E eu tenho a certeza que o governador do estado tem princípios que ele mantém, tá? É importante ter isso aí, e ele voltou atrás. Hoje ele está privatizando, embora lá na campanha ele tivesse dito que ele não iria privatizar. Então, eu saúdo o governador exatamente por isso. Eu também penso... Fala, Cassiá. Inclusive tinha um deputado, que era do Sindicato dos Hereditários, que se elegia uns 2 ou 3 mandatos, tá? Se aproveitando da... De Canoas, né? Se não me engano, era de Canoas. São Leopoldo. Eu não me lembro onde que ele era de esquerda. São Leopoldo. Era de esquerda. É. Entende? E, consequentemente, era um cabo eleitoral fortíssimo desse deputado, que se elegeu 2 mandatos. E o que o Valdir disse aí não era pepino, Valdir, era numa linguagem bem carne de pescoço. O Brito deixou a carne de pescoço. Verdade, é isso mesmo. É. Muito bem, doutor Joacir. Não, eu digo o seguinte, quer dizer, esse dinheiro que o Estado tinha que desembolsar e colocar lá, por exemplo, lá dentro da CE, depois repercute negativamente, não tem dinheiro para pagar o funcionário, né? E isso aí o que cheira? Isso cheira a estatização. E quanto mais estatização tiver, melhor para a turma da esquerda. E vai chegar o momento que isso aqui vai virar uma Cuba, vai virar uma Venezuela. Então, eu acho que tem que desestatizar e privatizar aqueles que estão dando prejuízo. Muito bem. E aí, Valdir? Não, e em relação a essa questão da Corsã, me surpreendi hoje. Né? Os prefeitos, liderados pela FAMURS, querendo, tem uma PEC lá para a questão da privatização da Corsã, eles queriam que seja feito um plebiscito, como está previsto em lei, uma lei retrógrada. Tem que acabar com absurda. Essa lei. Não, a forma que há de melar alguma coisa nesse sentido é fazer um plebiscito. Então eles estão lá, como os grandes clientes da Corsã são os municípios, então eles estão querendo, e aí se justificam pelo fato de serem ouvidos, então de fazer com que haja um plebiscito público com custos para o Estado, porque não deixa de ser um processo eleitoral, para poder privatizar a Corsã, que eu acho um absurdo. Muito bem, olha aqui, ó, são 19 horas e... Água, né? 20 horas e 4 minutos. É água, né? Corsã, saneamento e água. 20 horas e 4 minutos, 22 graus permanece a temperatura. Vamos falar um pouquinho de vinhos do mundo. O mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e também, claro, de qualidade. Passe em uma loja e confira. Vinhos do Mundo, lá tem um pessoal especializado na área de vinho, vai lhe dar uma boa assessoria, atendimento de primeira, tem estacionamento próprio, 3 lugares em Porto Alegre. Primeiro aqui na Cristóvão Colombo, bem pertinho aqui da RDC-TV, Cristóvão Colombo 1493, bairro Floresta. A segunda na Alameda Alípio César 203, no bairro Boa Vista, também na capital. E a terceira, na terceira loja da Vinhos do Mundo, lá na Getúlio Vargas 1135, Menino Deus, onde eu faço a compra dos meus vinhos, quando eu digo sempre que o meu genro, quando o meu genro não me dá vinho, que também é da Vinhos do Mundo, né, o João Araújo, eu vou lá na Vinhos do Mundo me abastecer também. Vamos falar um pouquinho da Di Paolo. Vai visitar a Serra? Encante-se com a gastronomia da região e inclua a Di Paolo no seu roteiro de viagem. Você vai provar a comida saborosa com essência artesanal. Os pratos saborosos seguem as receitas da nona e a sequência de Galeta ao Primo Canto tem um toque caseiro que nos transporta para os almoços de família, com a mesa farta. Conheça as unidades de Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi e Caxias do Sul. Mas o toque caseiro para recriar as experiências ao redor da mesa farta, você também pode provar aqui o Galeta ao Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Vamos acompanhar esta mensagem aí do nosso Jeremias, um grande artista se revelando aí, da Di Paolo. Vamos acompanhar. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim.
O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, que maravilha. Olha que eu estou recebendo do Sindiperícias do Rio Grande do Sul uma redação aqui que traz o grau de indignação que eles estão com o que está acontecendo. Por exemplo, nesta quinta-feira, diz o Sindiperícias do Rio Grande do Sul, com indignação fomos surpreendidos pelo anúncio do vice-governador e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, que deixou de fora os servidores do IGP, Instituto Geral de Perícias, da vacinação prioritária de operações de segurança contra a Covid-19. Diante dessa decisão, questionamos: não estamos também na linha de frente, levando em consideração que realizamos perícias em cadáveres que podem estar contaminados com o novo coronavírus? Isso não é estar na linha de frente, expostos à contaminação? Então está aqui a carta do Sindiperícias, o documento de indignação deles, e eu acho que tem o fundamento, porque exatamente o perito, ele trabalha com um cadáver e tal, está sempre envolvido nessas questões, e eu acho que ele merecia ter um pouquinho de consideração por parte do governo do Estado. Cassiá Carpes, concordas com isso, Cassiá? Concordo plenamente. Inclusive, eu tinha endereçado um ofício dessa entidade, né, para o secretário de saúde do município, o nosso Mauro Esparta, mas essa pendência aí não compete muito a ele. E outro detalhe, tem também dos cemitérios, a Associação dos Cemitérios também quer. Imagina, é a mesma coisa, todo mundo está correndo risco. Então tem muitas entidades aí que foram esquecidas e que devem ser lembradas desse momento, para proteger e para eles fazerem um trabalho tranquilo. É por isso que muita gente, às vezes, foge da sua responsabilidade porque não tem segurança, não é culpa deles. Tá? Então eu concordo plenamente, a questão da perícia é importantíssima, né? E acredito que possa haver uma reviravolta, porque são prioritários nesse momento de vacinação para proteger e para proteger os outros. Até porque há alguns lugares em que se privilegia, nada contra, mas eu acho que a sociedade tem que ter a seletividade, de acordo com a função social e tal, o extrato da sociedade, vacinar primeiro os presos para depois quem está fora do presídio. Então, nós vivemos uma sociedade em que essas coisas acontecem e nós não podemos ficar calados. Eu acho muito bom, Cassiá, apoiar essa manifestação e essa reivindicação justa do Sindiperícias, porque, na verdade, esses profissionais precisam ter a cobertura do Estado neste momento. E eles que têm esse trabalho, que é um trabalho de agruras, né? Um trabalho cruel, muitas vezes, um trabalho que afeta muito o efeito psicológico dessas pessoas. Valdir Bianchesi. Concordo totalmente contigo. O Estado, muitas vezes, se não sempre, se sente muito mais responsável pelos presos, né, que estão sob a sua tutela, do que sobre os trabalhadores. Os cidadãos, não é a primeira vez, né, e não será a última. Agora, Cassiá, essa semana me parece que a Câmara aprovou, né, uma moção de apoio aí, tá, em relação à questão da prioridade de vacinação para os trabalhadores de atividades essenciais, né? Foi isso? Sem dúvida, aprovado por unanimidade, né? A gente está fazendo a nossa parte, forçando o município a reconhecer esses grupos na questão prioritária, que são importantíssimos. As pessoas pensam que só aqueles que adoecem, não, e aqueles que cuidam dos doentes, nós temos que proteger. Tá? Então, a Câmara fez o seu papel
com uma votação unânime, porque entende que nesse momento essas categorias precisam, sem dúvida, de ser prioritárias para ter tranquilidade de trabalhar e proteger os outros. Muito bem, olha aqui, ó. Prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Para ajudar a conter o Covid-19, diminuindo a circulação das pessoas e seguir atendendo aos seus clientes, como sempre, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Consultas com o seu médico de preferência e de referência ou com especialistas, sem precisar sair de casa. Isso aí, exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. A telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe especializada que oferece todos os cuidados necessários. Basta agendar pelo site ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. São mais de 14 especialidades médicas e que para ter acesso é só ter a condição de ser paciente desses médicos. Importante aí este recado e esta preocupação do CCG Saúde. O Barranco há 51 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo e descendo a Protásio, claro, complexo Barranquinho. Olha ali, Valdir. Maravilhoso. Hein? Isso aí tem seu valor, né? Tem seu valor, né? Ambientes climatizados e ao ar livre. O fogo sempre aceso, o melhor churrasco à la carte, pratos quentes e frios à disposição. E garçons sempre prontos a atender pedidos a qualquer hora. É coisa rara na capital gaúcha, só no Barranco. Mas isso é o que se vê todos os dias nesta churrascaria famosa do Rio Grande do Sul e do Brasil. Churrascaria Barranco. E no Barranquinho, claro, né? Ponto de encontro de pessoas de bom gosto que buscam, além dos pratos saborosos, momentos de lazer e descontração em um ambiente agradável ao ar livre. Esse é o Barranquinho, reconhecido pelo seu cardápio com diversas especialidades de filés, massas e pizzas. Agora o Barranquinho conta também com cortes selecionados de carne Angus assados na parrilha. Que maravilha, hein? Para esta hora, a gente que não jantou ainda. Sensacional. Eu não jantei, vocês já jantaram? Não, eu estou esperando, inclusive, o convite do Dr. Joacir, frequentador do Barranco. Não, eu queria dizer o seguinte, que isso que o Cassiá falou nesse momento me fez reportar meu tempo de médico no trânsito. Eu era médico lá no trânsito, na verdade sou escrivão de polícia, mas eu estava deslocado ali, designado para trabalhar no trânsito, examinar as pessoas, para ver a visão da pessoa, se tinha condições de dirigir ou não. E no Instituto Médico Legal, os médicos entraram em greve. E o secretário disse assim, ô Casagrande, tu vai ter que dar a mão lá no IML, lá da perícia, nas autópsias. Eu vou dizer para vocês, se existe gente, linha de frente, são aqueles peritos que ficam ali fazendo autópsia. Olha, eu vou dizer para vocês, aquela verdadeira linha de frente. Pessoas humildes, fazendo as suas autópsias com todo o seu coração, com todo o seu trabalho, com a sua abnegação. E talvez, não diria que seja o primeiro, mas seja um dos primeiros que nós devemos pensar como figuras exponenciais e figuras especiais e essenciais, esse pessoal do Instituto Médico Legal. E também no cemitério, também, que eles estão em contato ali com o coronavírus, estão tanto no cemitério como ali no IML também. Eu acho que as pessoas competentes têm que olhar melhor para essas pessoas e procurar vaciná-lo. E já que nós estamos falando em vacina, eu quero dizer o seguinte, que agora eu estou com medo, acredito que não, falando aqui antes de entrar no programa, não, eu acho que agora os jovens vão prestar atenção, não vão fazer o que estão fazendo. Aglomerações. O que ocorre é o seguinte, tem que saber que depois, mesmo aquelas pessoas que são vacinadas, ou aqueles que foram contaminados e graças a Deus saíram dessa situação, tem que saber que existe até uma síndrome pós-coronavírus. Que a pessoa agora estou bem, mas o seguinte, ele ficou com uma série de sequelas
Tem que prestar atenção nisso. A pessoa fica com dificuldade de memória, ele fica com insônia, fica com depressão, ansiedade, falta de ar. Então, depois de ter tido essa pandemia aí, ele ainda tem esse monte de sequela. Então, por isso que eu queria dizer para os jovens, vamos nesse momento, vamos lutar juntos, vamos cerrar a fileira nesse momento, pensando no seu avô, na sua avó, na sua mãe, no seu pai, os mais velhos. E agora, primeiro você se preocupar com isso, mas agora, realmente, a coronavírus está matando os jovens também. Então, defender os outros e defender a vocês também. Eu sou um catarinense, mas eu tenho muita confiança no povo gaúcho. Na hora que eles querem pegar, eles pegam e vão pegar bonito. E eu quero ter o prazer de segunda ou terça-feira pegar o jornal e dizer assim, olha, realmente diminuiu os óbitos, diminuiu as infecções. Eu conto com vocês, juventude gaúcha, nesse momento. Esse doutor Joaci Casagrande Paulo, que além de catarinense, torcedor do Criciúma, e aqui no Rio Grande do Sul do Grêmio Futebol Porto Alegre. Ele sabe escolher time, né? Olha aqui, ó, gerador próprio, energia positiva, locação de geradores. Estamos chegando numa época em que muito vento, muito frio e tal, temporais, fora aquelas questões que as geradoras muitas vezes têm a necessidade de desligar a rede para fazer concertos. Então, olha aqui, ó, as locações podem ser diárias, semanais ou mensais. Equipamentos com potência de acordo com a necessidade do cliente. Algumas áreas de atuação, além das áreas de eventos. Aliás, a área de eventos que está sendo muito prejudicada desde o ano passado, desde que começou a pandemia. Condomínios em geral, edifícios e horizontais, mercados, restaurantes e churrascarias, empresas do ramo de alimentos que possuem câmara fria, que não podem, claro, prescindir da energia elétrica porque trabalham com alimentos que têm prazo de validade. Empresas com vendas online que, ao ficarem sem energia, têm o seu faturamento paralisado. Hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas. O Valdir Bianchesi tem a fazenda dele aí no interior do estado. As fazendas dele, todas elas com o gerador próprio. Fatores que levam a ficar sem energia. Temporais, desligamento programado da companhia concessionária, no caso aqui a CE, e queima de transformador, queda de postes por acidentes, por árvore. Tem muitos barbeiros que acabam provocando acidente, né? Claro. Derrubam árvore, cai árvore poste, em cima do... Árvore, poste. Em cima do poste exatamente de eletricidade e falta luz. E isso é um prejuízo certo para você. O telefone é 999 6868 26. Então não esqueça, né? Vamos ser providenciais e evitar maior prejuízo para todos vocês. Bom, nessa semana que vem, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, começa o pagamento do auxílio emergencial de novo, quer dizer, não em valores como eram aqueles, né, mas agora valores bem menores, né, em função dos problemas que o governo tem do ponto de vista fiscal. O auxílio emergencial começa então na terça-feira, dia 6, R$ 250 em média, sendo 150 para a família com uma só pessoa, 250 para mais de uma e 375 para as mães que sejam únicas provedoras do lar. E só vão receber aqueles que já recebiam desde o ano passado. Cássia Carpes, isso aí, claro que não resolve todos os problemas, mas ameniza a situação das pessoas menos, digamos assim, favorecidas da sociedade, não é mesmo? Sem dúvida, até porque a pandemia penaliza mais o pessoal pobre. E o governo tem feito a sua parte nesse sentido, já na outra vez contemplou milhões de pessoas, mais de 40 milhões, se não me engano, e agora volta a dar, não dá aquilo, mas é preferível ajudar um pouco, porque eu acredito que nós vamos demorar um pouquinho com essa pandemia. Esse ano nós vamos ter imensas dificuldades, até porque, quero dizer aqui, hoje eu estava vendo, ontem já tinha visto, mas hoje de novo se repetiu, que na Europa eles mesmos estão com problema de vacinação, está muito atrasado na Europa. Aqui nós nos queixamos do Brasil, eles que são ricos lá estão com imensa dificuldade. E a pandemia está voltando em muitos países. Então, não é a vacina que vai resolver tudo. Nós temos que nos cuidar, como disse o Joaci. Lavar as mãos, não andar em aglomeração, usar máscara.
quanto menos se expor, melhor. Vamos cuidar da nossa família, né, que esses jovens às vezes estão exagerando e trazem para dentro das suas famílias essa preocupação enorme com a pandemia. Então eu acredito que sim, a economia tem que funcionar junto. Imagina essas pessoas, muitos aí que não têm, às vezes agora, mais o que comer, porque aquele biquinho que faziam na rua, aquele biquinho que faziam na vizinhança, aquele biquinho que faziam um pedreiro, carpinteiro, qualquer coisa, eletricista, está com imensa dificuldade. Ninguém quer deixar entrar na casa um estranho. Consequentemente, esse trabalho de mão de obra simples, barata, mas muito importante para essa gente, o governo está dando a sua parte. E acredito que o ano que vem possa contribuir de novo com o objetivo de alavancar a economia, que já teve aí mais de 400 mil pessoas em fevereiro de geração de emprego, mas essa pandemia está no mundo inteiro. Tem países que perdeu o seu PIB muito mais que o Brasil, países ricos, que tinham muito mais condições de reverter, mas não adianta pobre, não adianta rico, branco, né? Enfim, de cor, confuso, e não tem, pega todo mundo. Perfeitamente. Mulheres, homens, então eu acredito que nós temos que encarar essa realidade, só vai sumir essa questão da Covid se nós nos cuidarmos, se nós fizermos a nossa parte. Valdir Benquese. Olha, isso que o Cassiá falou aí é muito importante, porque, por exemplo, na Inglaterra já teve a 4ª onda, vocês imaginem essa, porque o coronavírus, ele vem, por exemplo, um tipo, daqui a pouco, aqui mesmo no Brasil, lá no Amazonas já tinha a P1, na Inglaterra já tinha outro tipo de coronavírus, na África do Sul outro, e ele vem por ondas. E para vocês verem que a coisa não está fácil ainda, o Cassiá caracterizou muito bem o seguinte, lá na França foi a 3ª vez que eles fazem lockdown, e agora sábado eles vão começar um lockdown na França. O Emmanuel Macron, que é o presidente da França, o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele vai começar agora, sábado, um lockdown, mas não é desses pequenos lockdown, é um lockdown de 1 mês. Preste bem atenção para você ver como a Europa está sofrendo também. Então temos que levar muito em consideração, porque essa pandemia é muito forte. E nós temos que todo mundo, quer dizer, um dar a mão para o outro e vamos pegar junto no sentido de erradicar. Eu não digo erradicar, porque é difícil erradicar um coronavírus ou um vírus. Porque sabem vocês que essas vacinas, que agora deu uma enxurrada de vacina aqui para o Brasil, está muito bom, eu fico contente com isso. Mas uma vacina não mata esse vírus. Sabe o que ela faz? Vamos imaginar o coronavírus como se fosse um pitbull. E essa vacina, ela não mata esse pitbull. Sabe o que ela faz? Ela bota uma focinheira nesse pitbull para que não venha picar os outros. E todo ano tem que fazer nova vacina. Não pense que faço 2 vacinas e acabou, não. Todo ano tem que fazer. Porque imagine no sentido figurado, essa focinheira, daqui 1 ano, ela já não vale mais. Ela, por exemplo, enferrujou, tem que botar outra através da injeção, bem. Através da vacina. Muito bom, então, boa isso comparação. Que eu quero dizer, preste bem atenção, que essa aqui é forte demais. Muito bem. Olha aqui, eu quero lembrar para o Jornal do Comércio, o jornal de hoje, Leite privatiza a CE Distribuidora, CED. Quinta-feira, sexta e final de semana. O Jornal do Comércio agora só sai na segunda-feira. Então, submanchete aqui, Bolsonaro opta por antiguidade na escolha de comandantes militares. Brasil registra novo recorde, diário de 3.869 mortes por Covid. E empreendedores apostam na produção de ovos artesanais para a Páscoa. Valdir Benquese, nós temos aí 1 minuto para ti, tua observação final. Não, só em relação ao que o doutor Joacir, o Cassiá disseram da auxílio emergencial tão importante, né, para a pandemia, o próprio ministro Paulo Guedes disse, por óbvio, né, que o grande impacto
da economia é nas classes menos favorecidas. Então, se esse valor não pode ser aqueles R$600, mas ele é um auxílio importante para as pessoas, principalmente, e isso foi visto na primeira fase da pandemia, esse valor é utilizado para as pessoas comerem, esse valor é utilizado para as pessoas se alimentarem. E o Cassiá falou lá, quase 40 milhões de pessoas receberam, o governo fez uma faxina nessa lista, né? Porque tinha muita gente recebendo indevidamente, por incrível que pareça, e parece que em torno de 9 milhões de pessoas foram cortadas, né? Já desse próximo auxílio aí que vai iniciar no dia 6. Aliás, o ministro Paulo Guedes fez uma questão, né? Diz, olha, tudo o governo... Nós sabemos, antes da pandemia já era a conta, a dívida do governo, a questão do déficit fiscal muito grande. E não só o governo federal, o governo dos estados e municípios. Então ele fez uma proposta, ó, querem que o ano que vem nós possamos continuar, tem que deixar privatizar as empresas estatais, que aí nós vamos ter recursos para isso. Então, esse é o jogo político, nós temos que também ter essa sensibilidade, né, para que a gente possa, então, ter recursos. O dinheiro do Estado é limitado, e mais ainda, quer dizer, nós estamos com a atividade econômica em queda no PIB no ano passado de 4,7%, esse ano provavelmente a gente possa crescer talvez 3%, mas é insuficiente ainda. Então, de onde é que vai tirar dinheiro? De algum lugar tem que tirar. Cassiá, tem um recado final, 15 segundos. Um abraço para ti também. Obrigado. Um abraço, Silvio. Dizer o seguinte, essa pandemia não tem time de futebol, não tem partido político e não tem religião. Nós é que temos que se cuidar. A eleição está o ano que vem. Agora nós temos que se cuidar. Portanto, desejo a todos o máximo de cuidado. Então, Joacim, muito obrigado pela sua presença aqui. Bianchese também, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Bianchese Júnior. Feliz Páscoa a Bom todos, fim de semana, doutor. Eu só Boa queria Páscoa. dizer que o Bolsonaro está fazendo 66 anos e ele diz que sábado vai fazer a vacina. Eu peço para ele, por amor de Deus, deixa de ser negacionista e faz essa vacina que o povo vai ficar muito mais simpático a ele. Bom, obrigado pela presença aqui de vocês. A você, telespectador, também muito obrigado. Cassiel, obrigado pela tua participação via tubo, né? A você, telespectador, obrigado pela sintonia, pela fidelidade à atividade. Tenham todos uma boa noite de quinta-feira. Amanhã estaremos aqui de volta. Boa noite, bom sono e até amanhã.